Olá, pessoal. Nós estamos aqui para mais um Pare e Pense Podcast. Eu quero convidar você a ficar ligado com a gente, sempre assuntos interessantes, muitos deles sugeridos por vocês, mas eu quero também pedir a sua ajuda para você espalhar esse podcast para os seus amigos. Você pode compartilhar, você pode enviar o link, enfim. Lembrando que nós estamos também nas plataformas de áudio do Spotify e também do podcast da Apple. E lá, no nosso canal do YouTube, pedir os seus amigos para se inscreverem e para clicarem no sininho para serem notificados quando há vídeo novo aqui no canal do Pare e Pense Podcast. E hoje nós vamos falar sobre algo que para mim não é só interessante, mas algo muitas vezes que é uma dificuldade para as pessoas. Então eu acho que hoje vai ajudar muito o nosso assunto. E então eu vou falar agora já o assunto que é para você que tem um amigo, tem uma amiga, tem um irmão, tem um primo, tem um pai, tem uma mãe que você sabe que tem dificuldade com isso, você já mandar esse vídeo para ele porque vai fazer diferença na vida das pessoas. Nosso tema de hoje, nosso tópico a ser discutido aqui hoje será finanças. Finanças. Pastor, isso é algo que foi difícil para mim, viu? Finanças. Foi difícil demais. É. Lá em casa, meu pai sempre cuidou de tudo. De tudo. E ele é muito detalhista. Ele pegava recibo, ele ia nos centavos, tem tudo escrito lá assim. Ó. E eu não. Porque ele sempre fez isso, eu nunca me preocupei. Exato. Não, aqui quem cuida é meu pai, nos detalhes, tudo. Aí eu casei. Eu casei. E aí as coisas começaram a ficar meio que fora do controle. Mas a gente recebe bem, a gente tá ok, mas parece que não consegue economizar, não consegue conquistar as coisas que a gente quer. O que eu tenho que fazer? Mais um trabalho? Minha esposa já pensou, não, talvez eu tenha que trabalhar 2 trabalhos. O que eu vou fazer? E então eu sei que a gente vai compartilhar coisas boas aqui hoje, que pode ajudar uma família a sair de onde eles estão, se organizarem melhor e até mesmo a fluir mais nas suas finanças. Com certeza. Mateus, quando você disse aí o negócio do seu pai, essa é uma das premissas mais fortes do porquê tantas pessoas têm problema financeiro. Porque, primeiro, na família, geralmente, quando tem um pai que é um bom pai como o seu, ele cuidou. Sim. Então, para que você aprender ou lidar com aquilo que não tem necessidade, né? A outra coisa é que as escolas não têm um currículo sobre finanças para adolescentes e jovens. O que eu acho, como educador que sou, seria uma bênção enorme. Sim. Você imagina se crianças aprendessem a partir da high school, a partir daquele momento que estão se preparando para ir para a faculdade, a lidar com dinheiro. Porque hoje é uma estatística dos cartões de crédito que mais de 60% dos adolescentes que recebem cartão dos pais se endividam muito mais do que o que conseguiriam pagar, 60%. Mas a outra estatística é maior ainda. Todos os que vão para a college e levam cartão de crédito dos pais sempre gastam o máximo, ou um pouquinho além do limite. Uau. Então, quer dizer, é todo mundo usando de forma errada porque não aprenderam. Então, os meninos vão para o college, vão para a universidade, precisam de ter um cartão de crédito. Aí, o que eles fazem? Vão passando sem saber nada sobre finanças. Então, por causa destas duas, eu vou chamar de deficiências, às vezes as pessoas como você que entra para o mundo de trabalho, quer dizer, você se casou, você entra para o mundo de trabalho, você tem sua família agora para cuidar e de repente se encontram assim, lutando com as dificuldades das finanças. Isso sem contar que muitos dessa sua geração vão ficar extremamente endividados e depois trabalhar anos e anos na vida simplesmente para pagar as dívidas. E não precisa disso, Mateus. Nós vamos tentar cobrir aqui hoje de uma forma prática e bem simples. É para ensinar para você que não precisa disso. Você pode viver uma vida financeira equilibrada. É claro que, como nós somos pastores, os nossos princípios partem da palavra de Deus, mas os princípios de economia, de finanças, eles também fazem parte de outras matérias, de outro campo, de outro mundo. O que nós usamos da Bíblia é apenas a nossa formação ética, moral, para compreender dinheiro, o uso de dinheiro, como aplicá-lo, enfim, tá bom? De modo que você não precisa ser cristão para se beneficiar do que nós vamos falar, mas você usar os princípios da palavra de Deus vai sempre trazer benefícios para a sua vida.
Então vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia fala muito sobre finanças, Mateus, muito. A Bíblia fala sobre finanças pessoal, fala sobre finança de modo coletivo. Jesus falou mais sobre finanças do que qualquer outro assunto nos evangelhos, a não ser sobre o reino de Deus. Então é difícil imaginar que esse assunto não seja importante, visto que foi dado a ele um espaço tão grande nas Escrituras Sagradas. Muitas pessoas imaginam que é porque Jesus estaria pedindo dinheiro. Não, o que Jesus fala sobre dinheiro nos evangelhos é sobre o perigo de ser dominado por ele, o seu mau uso ou o mau ganho desse mesmo dinheiro, são as precauções com relação ao poder que o dinheiro pode exercer sobre as pessoas, tá? Mas a Bíblia diz em Provérbios, por exemplo, procura conhecer o estado do seu rebanho. Rebanho, no Velho Testamento, tinha a ver com riqueza. Sim. A riqueza no Velho Testamento ela era basicamente determinada pelo número de animal que uma pessoa tinha. Depois, é claro, entraram as terras, enfim, mas era basicamente o número de animal. Muitos animais, pessoa muito rica. Poucos animais, mais ou menos, sem animal, pobre. Né? Então, quando o escritor de Provérbios diz procura conhecer o estado do seu rebanho, ele está falando de 2 ou 3 coisas, mas uma delas nos interessa muito nesse podcast, que é os seus recursos. É aquilo que te dá a habilidade de comercializar, de comprar, de ter as coisas que você gosta. Procura conhecer o estado das suas finanças. Não seria uma interpretação longe do conceito original desse texto de Provérbios 27. Né? Procura conhecer o estado do seu rebanho. Então, vou dar alguns passos muito práticos, Neto. Vou dar um dos passos e aí, se você quiser interagir, perguntar alguma coisa. Primeiro passo é o seguinte: tenha um orçamento familiar. Tenha um orçamento familiar. Olha, 30 anos quase mexendo com economia e finanças. Quantas vezes, centenas e centenas de vezes, as pessoas disseram para mim, eu não preciso de um orçamento, eu sei para onde o meu dinheiro vai, eu sei onde eu gasto. Não sabe. Não sabe até que você crie um orçamento familiar. Aqui nos Estados Unidos nós chamamos de um budget. Você precisa criar o seu orçamento familiar. Nesse orçamento familiar, você vai ter 2 partes nele. Aliás, 3. Você vai ter uma descrição, você vai descrever cada coluna, por exemplo, aluguel, prestação de carro, energia, gás, condomínio, seja lá o que for, escola das crianças, supermercado, farmácia, né? Tudo vai estar descrito. Então, uma das colunas é a descrição dos itens. A outra é a saída. Quanto que você pagou por aquele serviço? Por exemplo, aluguel, paguei tanto. E no outro, você vai ter, que é uma coluna só, uma coluna, porém somente uma entrada, que é o valor do seu ganho. Então, um orçamento familiar parte desses 3 princípios. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto e onde estão indo os meus gastos. Por isso, você tem a descrição, você tem a entrada e você tem as saídas. Com isso, você precisa se lembrar que um bom orçamento familiar é mais do que só os itens básicos que eu falei. Algo que as pessoas nunca pensam. Por exemplo, salão de beleza, se você é uma mulher, ou se você é casado e está fazendo os 2 juntos, lembrar do salão de beleza dela, que às vezes é semanal. Se você, homem, pratica um esporte num lugar pago, vocês jogam futebol, tem que pagar lá, não tem? É isso aí. Tem gente que joga tênis, tem gente que joga golfe, tem gente que, sei lá, faz outro esporte. Tem que pensar nas categorias que são menos discutidas. Por exemplo, o que eu chamo de despesas sazonais. Aquelas que só acontecem uma época do ano. Então as pessoas pensam assim, eu não vou colocar num orçamento algo que eu só tenho de despesa em dezembro, por exemplo, como as despesas de Natal. Mas pensa comigo. Se você gastar $1.000 aqui na nossa realidade, para todos os presentes que você tiver dado, ou R$5.000, mais ou menos $1.000, transferindo para os valores do Brasil, R$5.000 de presente de Natal. Se você dividir isso por mês, você tem uma prestação de um valor considerável, mensalmente. Né? Se for no Brasil, 400 e poucos reais por mês de uma despesa que é sazonal. Aqui nos Estados Unidos, você iria dividir os seus $1.000 por 12, vai dar aí 90, sei lá,
né, um pouquinho mais dos seus $1.000 para você é uma despesa. Uma outra coisa é que se você, por exemplo, olha para o ano anterior, você foi convidado para festas, mais ou menos quantas? Você levou um presente? Quanto custou mais ou menos cada presente? Se você disser assim, eu vou para a festa e eu não levo presente, aí é um mau exemplo, né? Temos um outro problema. Temos um outro problema. É um outro problema. Então, calcula isso. Se você é pai ou mãe, tem menininho ou menininha, tem um filhinho, aí você pensa assim, fomos convidados para chá de criança, aniversarinho de 1º ano de vida, dos nossos amiguinhos, dos amiguinhos dos nossos, que serão os amiguinhos do nosso filho ou filha e tal. Quanto você gastou? Tudo isso precisa ir para o orçamento. Aqui nos Estados Unidos tem um negócio que é chamado, traduzindo, seria o fator do Cappuccino Factor. Por quê? Porque ao colocar o cappuccino que a pessoa tomava todos os dias, indo e vindo do trabalho, ela descobriu uma despesa mensal equivalente ao que ela pagava quase de internet. Ou de uma casa, né? De uma casa, não é de uma internet assim, pro telefone, que às vezes é bem barato. Então é muito importante que o seu orçamento familiar seja o mais detalhado possível. E, pastor, é interessante o senhor falar isso, porque foi o primeiro passo que a gente teve que tomar. Porque a gente olhava o nosso salário e falou, ok, this is how much we make. Isso é o quanto a gente traz para casa. Para onde que ele está indo? Primeira coisa que a gente teve que definir, para onde está indo o nosso dinheiro. Aí a gente teve que sentar, teve que analisar os 3 meses anteriores para onde que foi o dinheiro. E isso é uma coisa importante a gente fazer, porque a gente tem que ver o nosso dinheiro como não só para onde que ele está indo, mas para onde que a gente quer que ele vá. A gente foi... Porque às vezes você está gastando em coisas que você poderia gastar o mesmo valor, mas com a finalidade um pouco mais nobre ou que tivesse mais a ver com o reino. Exatamente. Coisas boas. Com certeza. Aí a gente teve que organizar, teve que olhar para o passado, para onde que ele tem ido. E analisar para onde que a gente quer que ele vá. Isso. E sem ter esse orçamento que o senhor falou, não tem como fazer isso. Não faz. E Matthew, não tem jeito da pessoa, por exemplo, começar a planejar. Eu quero comprar um carro novo. Eu quero eu quero fazer uma viagem de férias, tirar umas férias. Eu quero, sei lá, o casal planejar para ter filhos, a aposentadoria ou quitar um imóvel. Tudo precisa partir do orçamento familiar. E aí tem uma outra área, não uma outra área, um outro ponto dentro desse diálogo nosso que eu acho que é muito importante você saber diferenciar. Muitas pessoas me dizem assim, eu ganho bem, mas não sobra nada. Né? Outros dizem assim, eu ganho bem, tenho algum dinheiro economizado, mas esse dinheiro não aumenta. Porque nós precisamos, se quisermos ser bem-sucedidos em finanças, saber diferenciar ganho de economia e de investimento. Ganho, economia e investimento. Ganho. Nós precisamos ganhar para partir de um ponto a termos alguma coisa. Então você disse assim, nós ganhávamos, estávamos bem, estava tudo ok, mas não sobrava o dinheiro. Ok. Muitos dizem, eu ganho ok, sobra. Mas daqui 5 anos, a quantia que eu tenho é praticamente a mesma que eu tinha 5 anos atrás. Por que eu não estou melhorando? Porque você está parando no segundo ponto. Você está ganhando, você está economizando e o orçamento familiar vai te ajudar a cortar gastos, a perceber para onde o dinheiro está indo, o que pode ser feito, ou até mesmo se você precisa trabalhar um pouquinho mais, ganhar um pouco mais, para que sobre mais para você poder fazer o que eu vou ensinar agora. Então, tem gente que economiza, mas imagina, $1.000 economizados no ano de 2010, se tivesse sido retirado agora em 2021, numa caderneta de poupança, numa conta de poupança normal, $1.000, 2010, 2021, fomos lá sacar, nós não teríamos nem $1.200. Ou seja, $200 em 11 anos. Né? Isso não é absolutamente nada. Então, você saber economizar, ter o dinheiro é muito importante, mas o que vai mudar a sua vida são os investimentos. Porque o investimento é o que dá crescimento. A economia te habilita a investir. Por exemplo, eu economizei $1.000, como eu estou dizendo. Vender caneca como essa está dando um lucro de 10, 20, 30%. Então eu pego a minha economia e transformo ela em um investimento.
onde a venda das canecas vai me dar um retorno consideravelmente maior do que o que eu tinha simplesmente numa conta de poupança. E se você deixar esses $1.000 numa conta de poupança, 30 anos, você vai envelhecer com um lucro muito, muito pequeno. Então, o investimento é o que vai transformar a sua vida financeira. O que o senhor falaria para uma pessoa que tem essa crença no nosso meio, né? Que investimento é só investimento em stocks, né? Ou que eu não sei o suficiente para investir. Qual seria um conselho que o senhor daria para alguém que pensa assim? Eu não sei. Mateus, tem muita área para se investir dependendo do que a pessoa tem para investir. Mas qualquer pessoa pode começar com qualquer quantia que ela tiver. Okay. Mas lembre-se que para investir você precisa ter. Então a primeira coisa é economizar. O que eu sugiro nos meus cursos de finanças? A pessoa economize por pelo menos um ano. Não se preocupe. A pessoa me diz assim, quantas vezes eu ouvi as pessoas dizer, é muito pouco que eu consigo. Eu digo, faça um ano. Nesse um ano você vai ter uma quantia que ainda não é grande, mas é 12 vezes maior do que a que você tinha anteriormente. Então vamos começar com ela. E aí o investimento vai depender muito da quantia, da idade, do risco de tolerância que a pessoa tem. Por exemplo, um casal recém-casado, estão aí nos seus 20 e poucos anos de idade. Eles podem correr muito mais risco, serem muito mais agressivos no investimento do que uma pessoa que começou aos 45 anos de idade, por exemplo, que não tem tanto tempo. Então, vamos falar de investimento depois, que tipos de investimento, mas apenas lembrar você que você precisa investir. Depois, num outro podcast, a gente fala sobre tipos específicos de investimento, tá bom? Agora, Matt, chegou muita pergunta aqui do pessoal que nós fizemos no Instagram, e uma das perguntas que tem algumas, pelo menos 3, que são mais ou menos iguais, que eu acho que dá para juntar, é o seguinte. Primeiro diz assim, pode um cristão querer crescer financeiramente? A outra, é lícito um cristão prosperar? A outra, é lícito um cristão querer ter dinheiro? Para as 3 perguntas, que é uma só, uma resposta. Sim, sim e sim. Perfeitamente. A Bíblia não diz que há nenhuma virtude na pobreza e nem nenhuma malignidade na riqueza. O que a Bíblia diz é que há muito perigo em ambas. Sim. Um dos escritores diz, Senhor, me dá o suficiente, porque se o Senhor me der muito, eu posso vir me esquecer do Senhor. Olha o perigo. E se eu tiver pouco, eu posso vir a roubar e envergonhar o nome do Senhor. Então, pobreza e riqueza têm os seus desafios. A Bíblia não faz apologia nem elogio de uma ou de outra. O que a Bíblia faz, e faz de forma muito clara, é especificar os perigos, principalmente que a riqueza trazem. Porque a riqueza traz consigo uma sensação de independência, sim, uma sensação de poderio, que não é verdade. Nossa vida é efêmera, ela é passageira. Aliás, um homem disse isso na Bíblia. Minha alma tem celeiro, tem guardado muita coisa. Come, bebe, vive de forma regalada. Aí uma voz disse, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que você tem. Então, quer dizer, a temporaneidade da vida, o controle que o dinheiro exerce sobre as pessoas, o fato de Jesus ter dito que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Não o rico só, gente milionária por aí tem muitos, e muitos são cristãos fiéis. O que Jesus estava querendo dizer é a sedução da riqueza é muito perigosa nesse processo. Quando eu ouço isso, pastor, eu lembro acho que foi uma parábola, não foi algo que aconteceu, né? Mas que Jesus diz do rico e Lázaro. A parábola, é uma parábola. Para mim, aquilo ali é muito interessante. Eu ouvi o Timothy Keller falar sobre isso. Que ele diz, ele aponta para o fato de que Lázaro, para aquele que não conhece essa história, né? A parábola que Jesus conta que existe um homem que era rico e ele morre e junto com ele, Lázaro, que era um mendigo. Isso. E ambos agora estão na eternidade. Um no inferno e o outro no céu. E um pede... Aí Lázaro, estando no céu, está bem, está em paz, está com o Senhor. E o rico está no inferno. E o rico,
olha para cima, a gente pensa, né, para cima, e aham. ele diz: Senhor, Deus, manda Lázaro aqui para colocar o dedo aqui um pouquinho onde eu tô, para aliviar um pouco da minha dor. Uhum. Aí algumas coisas que o Timothy Keller Sei. aponta que eu acho Aponta lá. interessante demais. Primeiro ele diz assim, olha o fato de que o rico não tem nome Aham, e Lázaro é chamado pelo nome. aham. Por quê? Isso para mim conecta com o versículo que o senhor falou, que quão difícil é para o rico entrar no reino do céu. Porque o rico, muitas vezes, ele tem essa tendência de deixar a sua riqueza, o seu poder, Determinar o seu dinheiro, quem ele é. definir quem ele é. Rouba a identidade dele. Com certeza. De que antes de eu ter essa quantidade de dinheiro, eu sou o Mateus. Eu sou um cristão. Torna-se a identidade da pessoa aquilo. Exatamente. Né? E você vê isso nessa história. Lázaro está ao lado do Senhor e ele é chamado pelo nome. O rico, ele se tornou só um rico. Exatamente. Tudo que ele tinha era dinheiro. E aí, as outras perguntas que chegaram aqui também podem ser agrupadas 2 ou 3 em uma só, que é perguntando sobre quem faz esse orçamento que nós falamos. Algumas mulheres disseram assim, meu marido deixou para que eu faça. Não é errado? Não tem que ser o homem? Não. Tem que ser quem tem o dom, quem sabe mexer, quem entende do assunto. Quantos casais eu cuidei de finanças pessoalmente que eu dizia para o homem, deixa ela cuidar das finanças porque ela sabe mais, porque ela entende mais. E tem muitas pessoas que não têm controle. E alguns homens não têm controle. E algumas mulheres também não têm controle, mas muitas são muito controladas, né? E então não tem perigo nenhum, não tem problema ser você, não tem nada de errado, biblicamente falando, não é? Esse podcast nosso é baseado em conceitos bíblicos. Não há problema nenhum você, que é mulher, cuidar das finanças da casa. Aliás, tem coisas que as mulheres têm uma percepção que é muito especial mesmo, e eu acho que os homens que lançarem mão dessa ajuda vão se beneficiar muito. Né? É quase que um sexto sentido. Isso aí, né? É sei lá, uma eureka que dá nelas, né? Uma coisa que dá no coração, assim. E lá em casa, isso aí fez uma diferença muito grande. A gente decidiu a gente entendeu o casamento. A gente não tem mais o meu dinheiro ou o dinheiro da Natalie. Não tem mais esse aqui é o que eu ganho, o que ela ganha. Não, esse aqui é o nosso dinheiro. E isso tem a ver com o budget. Para onde que vai o nosso dinheiro? Tem coisa, eu já comentei com o senhor, teve uma season da nossa vida que a gente falou, não, a gente não vai gastar tanto em comer fora. Eu já parei de jogar futebol uma época, por exemplo. Mas foi tudo conversado. Ajustes que vocês dois concordaram que precisava ser feito. Juntos. Esse aqui é o nosso budget. Nós vamos fazer isso, nós vamos deixar de fazer aquilo, nós vamos investir nisso, não naquilo. Os dois juntos. Era decisão nossa, não era minha decisão ou dela. Um dos meus melhores amigos, quem faz as finanças da casa dele, organiza tudo, é a esposa. Sim, eu conheço vários, e não tem absolutamente nada de errado. Agora vamos voltar um pouquinho. Então, olha, os passos para você mudar um pouco a sua vida financeira. Primeiro, faça um orçamento. Faça o orçamento. Segundo, né, porque eu já dei ele, mas que é o de ganhar, economizar e investir, mas vamos deixar ele para o final. Qual seria o segundo depois do orçamento? É você começar a eliminar dívidas, se você tem. A Bíblia diz que quem deve é escravo da pessoa para quem ele tem a dívida. Então, sair de dívidas. Muitas pessoas me perguntam assim, não, mas a gente compra imóveis e a gente faz dívidas. A gente faz certas coisas, investimentos, abre um business e para isso a gente faz dívidas. Então, o senhor está dizendo que a gente tem que ter tudo isso pago? Não. Uma coisa é a dívida que é feita para investimento. A outra coisa é a dívida que é feita porque você comprou muita roupa, muito sapato, muito perfume, foi jantar fora mais do que o que deveria. Tem dívidas em cartões de crédito. Qualquer lugar que você está pagando juros, esse juro que você paga poderia ser a sua economia. Quem vive sem dívidas, e olha, eu estou falando para vocês, eu não tenho dívida, mas eu pago a minha casa, então eu tenho um investimento que é na minha moradia. Isso um dia será meu, não é dívida como? Eu comprei demais
brinquedos, gadgets, coisas que eu não precisava, que perdeu o valor, que caiu no desuso. Ah, eu jantei demais fora em restaurantes que não eram possíveis a mim. Eu extrapolei. Ok, passou, não ficou nada. Não, o que você paga do seu mortgage ou o que vocês pagam no Brasil da prestação da casa, um dia isso vai virar seu patrimônio. Então não é disso que eu estou falando. Comece a eliminar as dívidas. Quem deve menos vive mais equilibrado com aquilo que tem, porque tem muita gente que ganha bem, mas chega no final do mês, ele distribui o dinheiro dele para todas as pessoas que ele tem que pagar e não sobra nada. Aí você vai fazer o terceiro, que é pagar você. O que é pagar você? Você pode dizer para mim assim, eu já recebi meu salário lá na empresa que eu trabalho. Não. Você recebeu um salário que naquele ponto ele não é só seu, ele é seu, ele é do banco que você paga a prestação da sua casa, do banco que você paga a prestação do seu carro, da companhia de cable, da companhia de gás, da companhia de energia, a compra do supermercado. Isso não é seu, você vai pagar estas coisas. Seus cartões de crédito. Tá, o que significa pagar você? É que do seu salário você vai tirar uma parte que você diz, essa é a minha, para que eu possa usá-la no investimento futuro que nós vamos fazer. Por isso que eu joguei para o quarto passo, você aprender a fazer os investimentos. Então você vai fazer o seu orçamento, você vai eliminar a dívida, você vai pagar você. Ah, não sobrou para mim pagar a mim mesmo. Por isso, você está gastando mais do que o que você ganha. Você tem que diminuir o quanto você está gastando. Eu vou ensinar uma regra que eu aplico. Ela é uma coisa genérica e eu não gosto de aplicar isso em momentos como nós estamos aqui, porque não dá para particularizar. Mas guarda o princípio e trabalha na sua vida. Sempre, empresas ou pessoas, igrejas com quem eu dei consultoria, eu trabalhei um princípio que é viva com 70% do que você ganha. Máximo 80%. Porque 10% nós cremos que nós devemos investir no reino de Deus. Nós chamamos de dízimos, de ofertas, o que você chamar. 10% é seu e 80% é o que você paga as suas coisas. Esse é um princípio muito saudável. Se você conseguir fazer 70%, melhor ainda. Melhor ainda. 10% nós vamos investir, nós vamos servir a Deus, nós vamos servir as pessoas. 10% é nosso. 10% você vai colocar numa economia extra e 70% você vai viver. Esses passos podem te levar a ter uma autonomia financeira muito mais rápido do que você imagina, Matheus. E é tão importante o senhor falar isso, pastor, porque muitas vezes a gente não fala de finança na igreja. A gente pensa que é tudo muito espiritual, a gente vai orar, Deus vai ajudar. Sim, Deus faz isso, mas a gente tem que tomar conta daquilo que Ele está nos dando. Sim. E a gente tem que organizar, é o que a gente falou no começo, a gente tem que saber aonde que está indo e aonde que a gente quer que Ele vá. Isso. Por isso que é importante, senhor, isso aí que o senhor falou é essencial, da gente saber, não, 70% vai para aqui. E você está falando aí do cristão saber. Veja, na Bíblia tem uma parábola que diz assim, que homem que começa a construir uma torre sem ter sentado e planejado, para que não aconteça dele chegar no meio do caminho, né, no meio da construção, e dizer, não tem dinheiro para terminar, não tem recurso. E aí a Bíblia diz assim, e ele seja envergonhado na frente de todos. Né? Esse é que é o perigo. Então, olha, só para a gente dar uma pensada assim geral, comece a tomar as rédeas da sua finança, Matheus. Eu acho que é isso que eu estou tentando dizer. Comece a tomar as rédeas da sua finança. Passos pequenos, passos que vão te ajudar muito mais do que você pode acreditar agora que eu estou falando. Porque tem muita gente, eu já estou tão acostumado com isso, ao lidar com finanças, a pessoa fica assim, isso não vai acontecer não. Fica skeptical, fala, é muito pouco. Passos pequenos vão causar uma transformação muito grande. Tome as rédeas, comece a fazer o orçamento, comece a eliminar suas dívidas, comece a ter dinheiro que sobra, é aquilo que você paga para você, comece a economizar esse dinheiro para que você possa investir esse dinheiro. Faça como o Matheus deu o exemplo dele. Se você é casado, trabalhe orçamento familiar juntos. Não adianta você trabalhar orçamento familiar separado. Cônjuge precisa estar em acordo. Vocês precisam entender isso como uma empreitada da família, como um empreendimento da família. Então tem que ser feito juntos.
peça a bênção de Deus, viva de acordo com aquilo que Deus ensina nas Escrituras Sagradas para a questão do dinheiro e você vai ser bem-sucedido. Quero convidar você a estar conosco no nosso próximo podcast e você também pegar esse que você ouviu, passar para os seus amigos, se inscrever no canal, acionar lá os alertas para você também acompanhar nas plataformas de áudio do Spotify e do podcast da Apple, tá bom? Não seja egoísta. Se isso te abençoou, compartilha, manda para alguém. A gente sempre gosta de brincar, porque é verdade. A gente recebe cada besteira no WhatsApp, cada coisa que as pessoas têm coragem de mandar, que a gente tem que aplicar isso também para aquilo que é bom. Se isso foi bom para você, manda para alguém, porque pode tirar uma pessoa da lama, pode dar uma percepção nova para a pessoa, mudar a vida financeira de uma família, se elas aplicarem aquilo que a gente ensinou aqui. Deus abençoe você e até o próximo.